E eu gostaria de que você meditasse comigo nas seguintes palavras. Quando, lá em Mateus, capítulo 9, versículo 9, fala que Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. Recebedoria é uma coletoria de impostos. Ele viu um homem chamado Mateus e disse-lhe apenas isso: segue-me. Só isso. Curto e objetivo. Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Pensa comigo. De repente, você se encontra na mesma situação de Mateus. Você está assentado no seu trabalho, na sua posição importante, na política, nos negócios, na arte, seja lá o que for. Você ocupa uma posição de destaque, porque Mateus era um coletor de impostos. Esse homem não era uma pessoa qualquer. Ele era um homem letrado, era um homem instruído. Ele era um homem de bem, mas ocupava a posição muito odiosa naquela altura, que era ser publicano, que é um coletor de impostos. Publicano é um coletor de impostos. E eles, os publicanos, recolhiam os impostos do povo judeu para César, que dominava Israel naquela altura. E eles se achavam, o povo se achava, os judeus se achavam, digamos assim, extremamente injustiçados, porque tinham que pagar impostos a alguém que não dava nada para eles, em troca. É como hoje, não é diferente de hoje. Mateus era um desses homens, odiado, embora com a sua posição, ele vivia daquilo. Ele não era como Pedro, Tiago, João, que eram pescadores. Não, Mateus era um homem letrado, instruído. E era um homem que tinha condições econômicas, porque quem era coletor de imposto naquela altura era rico. Lembra de Zaqueu? Você já deve ter ouvido falar de Zaqueu, que era também o chefe dos coletores de impostos. Era muito rico ele, porque ele coletava impostos das pessoas, uma parte ficava para ele e a outra parte entregava para César. E a mesma coisa, eu não sei o caso de Mateus, não acredito, porque, sei lá, ele estava lá na coletoria, trabalhando. E Jesus era seguido por uma multidão que tinha visto Jesus curar, libertar, fazer milagres maravilhosos. Uma multidão que ouvia as palavras de Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus. Mas Mateus não. Mateus estava numa coletoria. Ele tinha informações, certamente,
do que Jesus fazia, mas ele trabalhava e estava sempre lá sentado na sua coletoria. Era odiado. Era ou sofria preconceito tremendo por parte de toda a sociedade. Mas Jesus, passando, o viu na coletoria e disse: segue-me. Mais nada. Mais nada. Jesus não concluiu, não falou para ele o que queria fazer dele. Não mostrou para ele o que ele ganharia se o seguisse. Jesus não fez nenhuma promessa para Mateus, como ele havia feito para Pedro, Tiago, João. Ele disse: olha, segue-me e eu lhes farei pescadores de homens. Já determinou o que eles iam fazer. Mas Mateus, Jesus não disse nada. Simplesmente disse: segue-me. Às vezes a pessoa fica buscando uma resposta de Deus e pensa que Deus vai falar muita coisa. E Ele só fala uma palavra, uma palavrinha já é suficiente para você entender tudo o que Ele quer. E eu creio que você talvez, você que se ache como Mateus, uma pessoa que tem estado assentada na sua posição social, relevante, de repente é muito relevante, que você talvez se ache indigno até mesmo de seguir Jesus como a multidão seguia. As multidões seguiam Jesus, mas o seguiam porque Jesus fazia milagres. Então aquelas multidões vinham atrás de Jesus para receber bênçãos, comer o pão, peixe, ouvir palavras bonitas de esperança, etc, etc, etc. Queriam receber alguma coisa. Mas Mateus não, Mateus estava sentado, parado, esperando os que pagavam os impostos virem colocar o dinheiro ali. Quando Jesus passou, Jesus disse: segue-me. Foi uma escolha do Senhor Jesus. Foi Jesus quem escolheu Mateus. No meio daquela multidão, Ele chamou apenas Mateus. Porque os outros que vieram ser apóstolos já estavam seguindo Jesus, mas Mateus não. Ele disse: segue-me. E na mesma hora, Mateus deixou tudo para trás. Tudo. Sua posição social, seu dinheiro, suas condições, seu emprego. Eu não sei o que passava na cabeça dele, mas eu sei que ele simplesmente virou as costas para tudo que ele trazia consigo, para seguir Jesus.